entram em campo. Os craques mais irreverentes do rádio brasileiro. Alexandre Araújo. Show. Alex Calheiro. Tá com medinho, tá? Lopes Maravilha. Olha o mal! Tavares. Já é. E Tony Platão. Muito grato, mas não há necessidade. Os adversários estão de cabelo em pé. O time é assombroso e mete medo em qualquer um. É mesmo? O Pop Bola está no ar, na Rádio Globo. Oba, chegamos! Tamo de volta, hein? Se o Natal existe e ninguém é triste, e no mundo é sempre amor. Bom Natal, Feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você. O Natal não sempre tinha uma criancinha desafinada no final, né? Era o menino que chegava depois. Era legal, cara. Muito bem, começando o Pop Bola no clima pré-natalino aqui na Rádio Globo. Craque joga em time grande, 98,1 Olha só, FM, Araújo, 1220 AM. Desculpa, o clima é Joel Natalino. É verdade. É natalino. Você também pode ouvir o programa pelo site da Rádio Globo, radioglobo.com.br. Aqui o futebol começa sempre mais cedo. 4 da tarde tem o Pop Bola, informação em segundo lugar. Lembrando que a galera pode baixar os programas, Alice? No radioglobo.com.br/popbola. Basta a boca, não, que as pessoas cospem, né? Vai lá na parte de programas, Alice. Aí você pode baixar o Pop Bola da semana anterior. Muito legal. É muito né? legal, sabia? Tem toda, é muito legal. A semana inteira. O que você pediu pro Papai Noel, hein, Alice? Massinha da Barbie. Massinha da Barbie, é? Que mais você pediu? É pouco, né? Pede mais, né? Acho que tá bom, né? acho A mãe que vai dar mesmo. Um patinete você pediu também, né? Pode pedir mais também. Patinhos também. Porta-momelecas. Alice, tio Tony falando, o papai brinca com a Barbie com você? Brinca? Fofa, sincero. É mesmo? O Tony senta na Barbie, sabia? Isso, vamos falar com a criança. Eu faço uma pergunta genial, juvenil e infantil. Apenas pra só demonstrar que você é um pai atencioso que nem tem vergonha e não tem problema. Deixa Brinca de ela boneca. falar. Só que você não Deixa ela falar, ela quer falar. Fala, filho. Alice, você gosta da Peppa, Alice? Desenho da Peppa? Você gosta? E a Peppa vai falar contigo, A Peppa então, tá aí? ouve aí. Cadê a Peppa? A Peppa deve estar aí. Cadê a Peppa? Vamos ver, pra falar com Eu ela. gosto disso. Olha a Peppa! Olha que Eu legal. gosto disso. Viu? Fala com a Peppa. Fala, oi Peppa. Tudo bom, Peppa? Oi, Peppa. Tá Vamos nessa. vergonha, né? Segue, Não, na segue o verdade tema. a Alice virou pra Peppa e falou: Peppa, Eu gosto disso. Peppa. É Eu Peppa. gosto Ela só tem essa disso. fala, Peppa. Virou não, esqueci o nome. Não é que eu tava lendo um negócio aqui, não. Na verdade, a Alice virou e falou assim: Papai, por que você está brincando com minhas bonecas? Aí o papai Eu gosto disso. Muito bem. Ô, Tony, por que Eu fui você está pensar e sentando ler na uma Barbie? coisa ao mesmo tempo. Não Olha deu. aqui, com o Rafa nas carrapetas, vamos pincelar. Vamos pincelar gostoso. Pincela. Rafa tem um belo tupete também. Tem. É o popular alça, né? Ó, galera, pode seguir a gente no Instagram também, Muito legal, Pop Bola vambora. Oficial. Twitter, tô bombando também. E hoje vai ter cafonices? Arroba Pop Bola Oficial também no Twitter, no Instagram. Daqui a pouco você vai saber o que tá acontecendo com o Tavares, Alice, lá em Praia del Carmo. Praia ele del tá. Carmo. Praia do Carmo. Não, Carmen, né? Praia do Zé do Carmo que ele tá. Olha aqui. Aí, Pernambuco. Em Pernambuco. Tá jogando Miguel. Tá em Cancún. Nada, tá em Praia do Zé do Carmo lá em Pernambuco. Ai, é bom, cara. É bom, mas. Tudo bem, mas não é México, né? Não é no México, né? Melhor. Olha só, o Comitê de Ética da FIFA anunciou hoje Rapaz, você que o viu? ex-presidente Blatter e o Platini, que era o presidente da UEFA, foram banidos de todas as atividades relacionadas ao futebol por 8 anos. Os dois dirigentes foram punidos por conta de um pagamento autorizado por Blatter para o Platini no valor de 8 milhões por um trabalho realizado no fim de 99. Pensar que o Platini era O patinete, né? Tem que botar os dois no patinete e jogar numa rampa. É o Platinete. É o patinete? Da Princesa Sofia. Ela é muito espirituosa, né? Entendeu? Entendi. Michel Platinete. Entendi. Bem bolado, hein? Bem Puxou o bolado. pai, cara. Como é espirituosa, Rápida né? mesmo, né? Eu gosto disso. Platinete era a esperança pra entrar no lugar do Blatter e Dois moralizar. picareta, o Michel Platinete e o Joseph Blatter.
O Blatter disse que vai apelar no Tribunal Arbitral do Esporte. E tem o Joseph Bafo que tá... Em Playa del Carmen, Zé do Carmo, em Pernambuco. Ai, caceta. Que jogasse, hein? O Calheiros cravou e o Barcelona venceu o River por 3-0. Conquistou o tricampeonato mundial de clubes. O presidente do Barça e o Muricy disseram que o Neymar já é o segundo melhor jogador do mundo, só perde pro Messi, passou o Cristiano Ronaldo. Cara, eu acho também. Eu acho, digo mais, o Messi é de outro planeta, ele não podia mais concorrer, eu acho. Mas O olha, maluco é um fenômeno também. Mas o Neymar é muito bom jogador, e eu acho que ele já passou, assim, ele tem muito mais recursos que o Cristiano Ronaldo. Ele não falou que ia dar River Plate, Mas eu vou te falar o não seguinte, sabe nada, hein? ele tem 22 anos, 23 anos. O Barcelona realmente é imbatível. O Barcelona, nem o Vasco ganha do O Barcelona. Calheiros falou que o River Plate O ganharia. Vasco ganha do Realmente, Barcelona que tem aqui. O Rei Gonçalves, Barcelona, né? é impossível ganhar do Barcelona, cara. Que time é aquele? Impressionante, cara. Impressionante. O Neymar tá realmente comendo a bola mesmo. E olha que o Não, o River Neymar Plate ainda tem 23. tentou ali fazer O Neymar alguma coisa, perdeu mas uns gols ali de... Pô, mas que jogada que ele fez, aquela jogada no Neymar foi Ele absurdo. deu 2 passes para 2 gols. Agora a bola do Busquets foi espetacular, né? pro Agora, gol do- lembra- Peraí que a Alice tá que- falando, fala Alice. Fala. O que você tá tem o falando? Neymar. Ela tá falando do Neymar. Ela é igual o Calheiros, ela fala coisas soltas. Assim. No torneio, primeiro a Esse bola de bom, ouro cara. foi o Soares, depois o Messi e depois o Iniesta. Vai soltando aqui. Olha Eu só, acho que mundial de Handball. Ô, Alice, Mundial de Handball, Isso é hein? com o seu pai, ali. A Noruega, bicampeã olímpica, atual campeã europeia e agora campeã do mundo, venceu a Dinamarca na final 31-23. Você assistiu, Lopes? A final do Mundial de Handball? A senhora Você não gosta muito de cacetada, handball não, né? né, Alice? A Peppa daqui Peppa? a pouco ela volta. E, cara, o handball, como é que ficou o handball? Noruega venceu. Né? Noruega que ganhou do Brasil, né? Não, foi a Romênia Romênia. do Brasil. Romênia. Foi a Romênia. Tô sabendo legal. Não, Brasil sai. Tem gente do Noruega. São países vizinhos. Você não quer mais falar com a gente? Não? Você quer falar de handball? quer Você é falar. Botafogo também? Você é Botafogo? Sério? Você também torce pro Botafogo? Mas a mamãe é Fluminense. Olha que legal. A mãe é Fluminense. A porrada come lá em casa por causa disso. Vamos pular essa etapa. Vamos. A seleção brasileira feminina nenhuma das duas. conquistou lá o 6º título do torneio internacional em Natal. Venceu o Canadá por 3-1. Maneiro. Pô, maneiríssimo. Marta fez gol? Não sei, cara, eu não vejo futebol feminino. Eu também não vejo, não. Eu não vejo, não sei porque as mulheres ficam jogando Besteira bola. hoje. Eu acho um outro esporte, é um esporte sugêneres, eu é algo gosto. diferente, assim. É. E lembra futebol, né? Eu acho falho as goleiras realmente é que estão num nível bem Eles abaixo. deviam diminuir o tamanho do campo, o tamanho do gol, os o peso da goleiros- bola. Eu tava conversando sobre o carnaval. Me perguntaram, por que o carnaval de São Paulo não é tão legal quanto o carnaval do Rio? É meio difícil essa comparação com o futebol feminino. Faz sentido. Como é que o carnaval de São Paulo é legal, é bem feito, mas não tem muita graça. É igual o futebol feminino. Eles sabem fazer, mas não É tem isso, graça acho que nenhuma. foi perfeito ali de Jandeira hoje. Obrigado. Tanto que a nossa seleção boa é de handball. Elas tinham que jogar com a mão. É. Não, é verdade. Sem- Acho que o Alexandre é, falou pode que ser foi machista. perfeito. É carnaval. É carnaval. carnaval, é. Agora, não dá pra Não é a comparar. mesma coisa. É futebol? É futebol, mas não dá pra, né? Pô. Não dá. É verdade. Muito bem, vamos aos destaques então no programa de hoje. Temos convidado, vamos falar muito do Botafogo hoje. Sim, é isso aí, Piscite. Destaca. Da poltrona. Destaca, atenção! Muito bem, começando pelo Botafogo, Lopes Maravilha, tudo bem? Maravilha, muito boa tarde, glorioso, eu sou o Botafoguense, obrigado nesse fenômeno. O que é, cacete? Não fala também. Pô. Fala, quer ir no banheiro? Vamos lá no banheiro. Então é o seguinte, compadre. Botafogo aí se mexendo pra contratar e tal, mas pintar de verdade não pinta ninguém. Mas beleza que fez uma limpa sensacional. Agora Você quer o quê? Um de Cavalcante no Agora eu time? estou no meu terceiro balde de pipoca só aguardando as contratações, né? Eu não aguento mais flatular. Porque você sabe que a pipoca ela te dá muitos gases, né? Quem já verdade. pintou aí? Já temos o Pedro de Lara. Pintou, Pedro de Lara, é. e o que não tá não tá nem certo, mas tá certo. E o Carly de pescoço. Quem é Carly? Carly de pescoço é o zagueiro argentino que é pau puro, parceiro. O cara, cada enxadada é uma minhoca. Muito Vamos bem. lá fazer xixi. Tony Platão, boa tarde. Tá melhor, Tony? Como vai? Tudo Boa bem, tarde. Araújo? Tudo bem. Meus queridos, tá tudo tranquilo. Trabalhando bastante lá nos ensaios. Daí uma ausência longa daqui que tá me obrigando até o início do ano. Mas bem, o que eu tenho a dizer, Araújo, é o Fluminense veio Diego Souza, né? Foi a única coisa que fechou até agora e eu acho que ele... Eu
não desculpei ele totalmente. Eu acho uma baita Você tem mágoa contratação. no coração ainda? Mágoa não. Eu não gosto de quem cospe no prato que come, quem falta de respeito com o Fluminense Futebol Clube, com a história milenar, não, é centenária do clube. Isso é um problema entre eu e ele, eu já te disse isso. Entre eu, ele e o povo tricolor. Você é de outro grupo. Mas você então é de outro grupamento humano. Manda ele pra São Januário, que será muito bem-vindo. São Januário. Bem, então o que eu tenho a dizer é isso. Vamos ver aí, o Fluminense tem hoje uma deliberação lá no Conselho Deliberativo. Você deveria estar sabendo, porque você é conselheiro do clube. É uma grande mentira, porque hoje teremos uma reunião na mureta da Urca, com o Conselho do Fluminense. Não, na mureta não, é no vai salão ter um churrasco, vai ter um churrasco. Não, tá marcado, pô. Vão definir um acréscimo no orçamento, uma aprovação de contas, uma organização completa, uma satisfação do planejamento pra 2015 ano que vem. Vai rolar um churrasco aqui, ó. Tá aqui, e você quer que isso, cara? Tá aqui, ó. Esse grupo de conselheiros que afunda o Fluminense, Araújo e os churrasqueiros. É isso. Lá no Palmeiras tem os corneteiros, aqui no Fluminense tem os churrasqueiros. Tinha os piscineiros, esses já perderam faz tempo. Agora tem os churrasqueiros liderados por você. Lamentável, Araújo. Tudo bem, Calheiros? Boa tarde. Que show deu o Nenê, hein, naquele evento do Rio dos Trilhos. Queridos e queridas vascaínos, eu já sabia disso, eu vi. Eu não sabia que ele era tão habilidoso. O Nenê, assim. o cara, ele joga fácil. O cara é bom mesmo. Joga fácil. Ele e aquele outro lá também, o Franceiro. Como é que é o nome dele? O Marrento de boné? Pô, também. Como é que é o negócio? Mas ele só faz pirueta. Não, mas faz pirueta é difícil de fazer aquele negócio. Igual o Ronaldinho, só o sabe Nenê fazer é o pirueta. objetivo. Agora, o Nenê é o seguinte. Meu destaque é exatamente esse. O Nenê, sensacional, jogador maravilhoso, vestiu a camisa, honrou as cores do Vasco, mas ele deu uma declaração depois sobre permanecer ou não no Vasco da Gama, que não foi nada convincente. Não, vai vazar, né? Nada convincente. Então, Nenê, é o seguinte, só tenho uma mensagem pra te passar, meu querido. De Castro. Primeiro eu quero te agradecer, maravilhoso, você honrou com a camisa, as cores do Vasco e tal. Você tem a chance da sua vida de se tornar um ídolo num clube grande. Que por Olha onde o que você fizeram passou, com o Dinamite lá, Nenê. Por onde você passou, você não foi. Talvez lá na França um pouquinho. Então, se não tá satisfeito, mas ele vai ficar no Vasco, quer ir pra Libertadores, jogar Libertadores, ele vai permanecer no Vasco. Ele vai ficar no Vasco. Deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, jornalista da Boa Fox Esportes, Cláudio Portela. Tudo bem, Portela? Boa tarde. Fala aí, prazer enorme falar com você, com os companheiros daqui. Sou fã do programa, já ouço, já ouvi em todas as rádios possíveis e agora na Rádio Globo. Vamos parar por aqui, chega. Portela tá lançando o livro no 95, A Tua Estrela Brilha, falando sobre o título do Botafogo. Aliás, o único título do Botafogo. Não, é o segundo brasileiro, né? Você lembra desse título, Portela? Você tinha idade? Lembro bem, tinha 13 anos. Tinha 13 anos, então eu lembro bem, né? 13 anos você lembra bem. Já tinha até namorado bastante com essa idade. Olha aí. Então já lembro, então você lembra bem. E a gente resolveu, exatamente por ser um título mais importante da história do clube, fazer um registro pra sempre, um registro, eternizar isso, né? E com o livro você consegue fazer com que outras gerações também consigam entender um pouco da história do clube. E tá precisando, né? Porque o Botafogo, infelizmente, só tem vivido dessa história. É verdade, né, Lopes Maravilha? Exatamente. Qual foi o momento mais marcante daquela campanha de 95, que simboliza o título brasileiro de 95? O Portela me ligou, mandou. Hoje ninguém liga mais, hoje as pessoas mandam mensagem. O Lopes participa desse projeto também. Exatamente, pedindo pra eu escrever um texto sobre aquele momento, aquele ano 95. E eu escrevi. Fui lá e escrevi tranquilamente, eu não lembrava de absolutamente nada. Porque a única coisa que parece que eu apaguei da minha memória. Mas por quê? O título tão importante, você apagou? Não, foi importante, mas foi tão importante que ele transcendeu minha alma. Qual é o ano que é isso? 95. Ele bebia muito essa época. Essa época ele bebia, aquela beleza. Eu conto isso que eu só me lembro do Túlio carregando a... Cala essa boca, galera! Carregando a bola, sendo carregado nos braços pelos jogadores, pelos torcedores, e com a bola, levantando a bola assim. É o que eu me lembro. E pra você, Portela, qual foi o momento mais emblemático dessa conquista? Pra mim foi a final, né? A final, porque esse título de 95 ele tem várias histórias interessantes. Ao contrário do Lopes, eu me lembro bem. O Lopes é um dos convidados nossos
pra escrever uma crônica. Ao final de cada capítulo, a gente chamou um jornalista, um botafoguense renomado, ou uma personalidade, pra escrever uma crônica sobre aquele determinado assunto. O Lopes abrilhantou aí também com a lembrança dele. Agora, aquela história Ele não lembrou de 95, nada, pô. Ah, ele lembrou um pouquinho, sim. Tem alguém que falou de Márcio Rezende de quê? Qual é o nome daquele Falamos Fala, também. Portela. Mas aquele ano de 95, aquela história daquele time, eu acho que é Era bom pra boa. que é o mais interessante. O Botafogo nunca teve um time, né? poucas vezes eu vi no futebol um time que superou tanta coisa. Porque aquele time tinha tudo pra dar errado. Ele foi montado às pressas. O camisa 10 era um garoto de 20 anos que estava deslumbrado, que era o Beto, que foi trocado por 50 pares de chuteiras, que até então não tinham sido pagos. Cara, o Beto jogava muita bola, cara. O capitão jogava, bom jogador. Muita bola. O capitão do time, que era o Gotardo, já xerife, já tinha sido campeão no Botafogo, no Flamengo brasileiro, não se dava bem com o principal jogador do time, que era o Túlio. O Wagner dizia a lenda que ele não enxergava à noite no Caio Martins. Uma besteira, porque o jogo contra o Santos, a decisão foi à noite. O presidente Montenegro, ele cometeu cada coisa boa, mas cada loucura. Ele levava torcedor pro vestiário, ele pegava o dinheiro do bicho, dava pros jogadores como salário, porque não tinha salário. O Autuori, quando chegou ao Botafogo, era um completo desconhecido, foi barrado na porta do Caio Martins. O Autuori tava onde quando ele chegou? Tava em Portugal, no Vitória de Guimarães. Fez um bom trabalho lá, mas naquela época não tinha rede social, não tinha essa globalização toda. Então, assim, tinha tudo pra dar errado. O Botafogo queria contratar o Valdeir pra jogar com o Túlio ou o Edmundo. O Valdeir foi contratado pelo Fluminense, que até então era o melhor carioca, foi até as semifinais, por pouco não fez a final com o Botafogo. Tinha sido campeão carioca, com o gol de barriga do Renato Gaúcho. Isso. Aliás, um ano especial pra vocês também, 95, né, Platão? É o ano do sem ter nada, né? Pois e de quebra, como o Platão tá falando, era ano do centenário do Flamengo, o maior rival, que formou o melhor ataque do mundo, chamado o melhor ataque do mundo, que virou o pior ataque do mundo, Sávio, Romário e Edmundo. Então o tempo de botafoguense cantando pro Romário, Urubu, sei o quê. Uma cena, por exemplo, da final que eu Pior lembro ataque bem. do mundo. Pior ataque do mundo, né? Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Mas eu acho que a cena do Túlio com o troféu beijando, pra mim, foi... Pra beijando mim o também. troféu com a bola na mão, pra mim é a grande cena. Tem uma cena também no jogo, na final, que é o Donizete completamente sem... Você fala isso, Lino, completamente sem condições. Sem condição. Ele tinha um estiramento ou algo assim. Era uma parada de muscular. O Donizete era um atleta muito forte, É, mas ele um não tinha cavalo. condição nenhuma de jogar. Só que o Donizete naquele time era o único jogador que não tinha um substituto. Mais ou menos como a gente colocar o Fluminense aqui, campeão brasileiro, o Wellington Ney. O Wellington Ney não tinha um substituto. Acho que até hoje não tem, né? O Fred, você coloca ali um centroavante, apesar de ser o chamariz, o grande jogador, o carro-chefe. E talvez o Washington fez isso em 2010, fez bem o papel ali. O Vasco agora, mesmo, o Wellington o Ney Vasco, não por tem. exemplo, não tem O Donizete jogador. não tinha. O Vasco O não tem Donizete não jogador. tinha, não. O Nenê é um jogadoraço. Eu queria muito ele no Botafogo. Cracaço mesmo. Esse time de Mas 95, só você acha falar, essa vai cena Palmeiras, marcou né? demais, porque ele jogou muito no sacrifício e no final Jogou. ele dava pique mancando, parecia nossa, foi muito assim, emocionante pra caramba. E o Túlio diz, né, que ele falou pra ele, pô, Donizete, faz um hoje a gente troca. Você fica lá na frente como eu fico e eu venho aqui atrás Pois marcar. e o Túlio ficou marcando, fazendo o segundo atacante em 10 minutos com o amarelo, né? Você vê como ele Você marcava falou que era um bem. timaço, time de 95, né? Tinha o Santos que fez a final, o Fluminense, que tinha um time razoável, né? O time do Fluminense era um time O razoável. trabalho do né? Fluminense era o Gaúcho. Era time meia Olha, o boca, Fluminense né? tinha um Alê, né? Lembra do O Alê? Alê que entregou o jogo Zagueiro lá no Ele Santos. que entregou o jogo Tava com o lá, Santos. O Fluminense tinha um bom Vindo time, do sim. Vasco. O Fluminense tinha um bom time. Mas o time do Botafogo 92 não era melhor que o time Alguns do 95? amigos meus Alexandres mudaram o nome. Eu acho que no Alexandre. papel, talvez sim. Talvez sim, era melhor até que o do Flamengo de 92. Em 92, a final Botafogo e Flamengo, o Botafogo tinha um time superior. Tinha timaço. O Flamengo foi mais time na hora H, que é aquela hora que a gente fala que os meninos viram homens. Diferencial O mínimo time do dos Flamengo homens. tinha um jogador chamado Júnior, que jogou pouca bola, que decidiu em um lateral esquerdo, não sei se vocês vão lembrar, Piá. que nunca jogou bola na vida, na minha opinião, mas jogou muito em 30 minutos do primeiro tempo. Foi chamado Piá. Ele acabou com aquele lado direito ali do Botafogo. Gaúcho, Você né? acredita que na noite anterior, saindo da pelada, nego no shopping, depois daquela pelada de sábado à noite, era a maioria botafoguense, torraram tanta minha paciência que eu profetizei. Eu falei, olha só, vocês perdem amanhã, o melhor jogador em campo é o Piá. Eles riram até o jogo começar. Ah, e tinha o Vocês eram Gaúcho desgraçados, também, né? Mas o time do Botafogo Poxa, de 92... você acha que eu tive poderes? O Alê tá lembrando aqui, era um timaço mesmo, era um timaço. Tanto é que Botafogo e Vasco se classificam tranquilo pra Carlos fase. O Flamengo Alberto se Santos, classificou. né? Esse de no meio 92 campo. que tinha o Carlos Alberto Tinha Dias. Valdeir, né? Carlos Alberto Dias, Renato Valdeir, Gaúcho. esse era um Renato timaço. Gaúcho, que assim, Renato você vê Gaúcho. como é que é uma linha tênue, né? Da idolatria e vilão, né?
O Renato, em 92, ele jogou muita bola. Talvez Fez gol de tecnicamente, bicicleta. mais até que o Túlio. Ele jogou demais. Verdade. E aquele negócio de ter perdido por 3-0 no dia seguinte, ter botado carninha na boca do Gaúcho, fez com que ele virasse o vilão. O torcedor do Botafogo só perdoa ele em 95. Ele foi Chicão, retirado do graças ao time, gol de ele barriga. O nem Chicão fez joga um no dia campeonato seguinte. Chicão. fabuloso. Aí quando chegou na final, torceu do Flamengo. Mas eu acho 95 um logicamente. time mais regular, mais consistente. Era um time que tinha 2 volantes gaúchos muito bons, que era o Leandro e o Jamir. Tinha o Túlio, né, Tinha cara? o Sérgio E o Donizete. Manuel, o Donizete e o Túlio, que foi uma dupla que casou muito bem. O Gotardo e o Gonçalves, outra dupla de zaga que casou muito bem. Então, assim, eu acho que 95 era um time mais consistente. Mas 95 era um time menos unido, né? Totalmente. É. O Não Túlio dentro de falava campo, com o né? Gotardo. Não, o Túlio não falava Mas com o Gotardo, aí- parece que o aí- Sérgio Manuel também não se dava com o Túlio, né? Não, nem o Sérgio Manuel, nem o Gotardo estavam com o Túlio. E o incrível que pareça que, assim, era uma coisa, assim, bem clara, de chegar no vestiário e todo mundo falar e fazer a corrente, vamos lá, gente, vamos todo mundo, vamos tentar o salário, menos o Túlio não faz nada por ninguém, não sei o que, assim. Na cara, é? Na cara, a gente conta no livro isso. Mas o resto Não do grupo passava pra dentro de comprava a campo. briga de quem? Assim, Então, eu digo Era ideologicamente. Sérgio Manuel, a gente tem tem um momento grande que é antes do jogo contra o Grêmio, que eles ficam durante 2 a 3 horas dentro do vestiário, a imprensa escutando a reunião deles. Era o Gotardo e o Sérgio Manuel liderando o movimento contra o Túlio, porque eles entendiam que o Túlio, por ser a estrela, por ser o carro-chefe do time e receber o salário em dia, até então eles não sabiam até que recebia todo o salário em dia, ele recebia todo o salário em dia, eles achavam que era só uma parte da patrocinadora, a 7up. E eles pediam pro Túlio usar essa postura dele de ídolo pra pedir, pra chegar pro Montenegro, chegar pros dirigentes da Reivindicar PEP. pelo grupo, né? Só que o Túlio não tem... Quem conhece o Túlio, eles entendem isso hoje, o Túlio não tem esse perfil. O Túlio é um marqueteiro, o Túlio é um fanfarrão. Ele não, Aliás, eu não acho adianta você pedir pra fulano de tal apresentar o programa. Quem apresenta é o Alê, ele tem esse dom, o perfil é dele. Entende? É mais ou menos isso, insistiam Aliás, nisso. o Túlio, acho que foi o último grande jogador, né, que tinha essa característica do futebol brasileiro. Talvez hoje o Emerson, que faça um pouco dessas coisas da mais provocação falastrão, né? e tal, mas o Túlio é Tá genial, escasso, tá né? escasso. cara? Pra gente, então, né, que é jornalista, pra gente ter um personagem como o Túlio que fala, ele atendia sempre a imprensa o tempo inteiro. Então, assim, os jogadores, eles cobravam uma posição mais forte dele. Wagner e o Gonçalves também cobravam, mas de uma forma mais tranquila, porque o Túlio era aquele cara boa praça. E a gente conta no livro, por mais que a gente veja esse Túlio fanfarrão, esse cara bem debochado, ele é um cara tímido. Ele dentro do elenco, ele é aquele cara tímido. Ele se dava bem com os mais jovens, com o Iranildo na época, com o Wilson Goiano, que era da terra dele. Então, assim, ele era um cara na dele. Chegava na câmera, eles se transformavam. Eles cobravam uma coisa do Túlio que ele não conseguia dar. Tinha como entregar, né? Pois é, só que o mais interessante que o Platão falou é que isso não passava pra dentro de campo. A gente via nesse mesmo jogo, a briga foi sexta-feira, o Botafogo jogou no domingo e o Botafogo ganhou do Grêmio de 3-2 lá no Olímpico. O Grêmio era atual campeão da Libertadores, com Jardel, Paulo Nunes, todo mundo. E o Gotardo passa a bola pro Túlio. Então, eu acho que o grande mérito é eles não passarem Eles isso faziam pra gol, dentro. se abraçavam, dentro de campo Isso isso é não muito rolava. bacana, não passava isso. Eles ainda insistiram em falar com o Túlio. Aí, até o jogo contra o Goiás, que teve uma coisa da imprensa muito forte. O Goiás era líder do grupo B, o Fluminense já tinha classificado no outro grupo. E o Botafogo, líder do grupo A, enfim, eles se enfrentaram, aquela coisa de transmissão da Globo, Galvão Bueno. Botafogo 1-0 lá no Serra Dourado lotado, todo mundo vaiando o Túlio porque ele era de Goiânia, aquela coisa, aquela pressão, 1-0 gol do Túlio. Aí o Sérgio Manuel chega pro Gotardo e fala: vamos deixar isso pra lá, vamos cobrar do Montenegro, do patrocinador, o homem tá iluminado, a gente não vai conseguir. E aí até então que eles pararam com isso. E aí acho que uniram mais ainda. Mas assim, tinha tudo pra dar errado. Eu acho que a grande marca é isso, olha, tinha tudo pra dar errado e deu tudo certo. Nesse time de 95 tem 2 grandes ídolos, assim. Caras que acabaram virando ídolos. Márcio Mas, Rezende, perdão, pessoal, o Túlio Isso é isso. e o Sérgio Manuel, cara. O Sérgio Manuel é um cara que se identificou demais com o Botafogo. Ó, vamos fazer um Absurdo. break rapidinho, daqui a pouco a gente volta Não quero fazer break, Não, mas tem que não. Mas é que fazer. tem coisa que Quero acontece dançar só um Não, quando a gente vai tá falar jogo, depois do né? break. Até Daqui a pouco a gente volta com o Portela. Eu A quero gente fala dançar mais do break, livro. não quero dançar break. 95, a tua estrela brilha. Pô, aí sim. Né, editora Mauad, dos jornalistas Cláudio Portela e do Rafael Cazé. Fazer um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Pop Bola na Rádio Globo. Ninguém sabe contar as histórias engraçadas do futebol como a gente. Rádio Globo.
Os temas mais importantes do seu clube estão diariamente no Globo Esportivo. Os grandes clubes do Rio em primeiro lugar. E você não perde nada porque os trepidantes estão na jogada. Globo Esportivo tem informação e muita opinião. Os melhores comentaristas do futebol, Heraldo Leite, Rafael Marques e Del Aranha. De segunda a sexta, ouça o Globo Esportivo. De 5 da tarde às 7 da noite. Globo Esportivo. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Quer investir seu dinheiro e concorrer a R$1 milhão? Com o Fundo de Investimento Hiperfundo Bradesco, a partir de R$250 de saldo médio mensal, você concorre a vários prêmios de R$25 mil e em janeiro ao prêmio especial de R$1 milhão. Acesse banco.bradesco, invista e concorra ou fale com um dos nossos gerentes. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Certificado de autorização SEA-MF 040249-2015. Rua dos Lustres, o maior polo de iluminação do Rio. A gente ilumina, você economiza e seu ambiente brilha. A vida é assim. Os filhos crescem, casam, se mudam e dá aquela saudade. Ainda bem que chegou o Natal. A família toda juntinha, reunida em volta da mesa, como antigamente. Ah, eles estão chegando. Vai lá dar um beijinho na sua avó. Oi, mamãe. Feliz Natal. Feliz Natal, mãezinha. Esse é o meu melhor presente. Ave Chef rica. Tem gostinho de família reunida. O fim de ano tá chegando e o Inter já tá cheio de presentão. É a promoção Presentão de Fim de Ano Inter. Tem refrigerador, fogão, lavador e muito mais pra você concorrer. A cada R$50 em compras você ganha um cupom. É só encher o carrinho, juntar muitos cupons e cruzar os dedos. Não vai perder, né? Consulte condições de participação no regulamento nas lojas Inter, no site supermercadosinter.com.br e na radioglobo.com.br. Participação de 11 de novembro a 31 de dezembro de 2015. Promoção autorizada pela Caixa. Promoção Começa um novo dia, é ela quem me acorda com alegria, minha amiga, minha eterna companhia. Quando chega a tarde é a primeira, que tá sempre do meu lado, companheira. Ela faz da minha luta sua bandeira. E quando a noite vem chegando, ela vai comigo conversando. Passamos mais um ano cheio de alegria, muita paz, amor e harmonia. É a luz que me irradia, Rádio Globo. Oh, 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 mais um ano chegou. Rádio Globo. Pop Bola na Rádio Globo. Pop Bola na Rádio Globo. Alexandre Araújo. Ó, lembrando que amanhã tem a plateia amiga especial de Natal. E para participar, assistir o Pop Bola aqui de dentro do estúdio, conhecer a nossa equipe, os bastidores, dá tempo ainda, é só mandar um e-mail para plateiapopbola@radioglobo.com.br, plateiapopbola@radioglobo.com.br. Coloque lá o seu nome completo, idade, telefone e o seu bairro. E amanhã, pra galera que estiver aqui no Plateia Amiga, a gente vai sortear 2 camisas do Barcelona, campeão do mundo, tá bom ou não? 2 camisas do Barcelona? Eu acho que tá ótimo. É? Ó, dá um minutinho pra gente, na volta tem mais o Portela e eu vou falar sobre o filme Guerra nas Estrelas que eu assisti. Vou dar um spoiler do filme. Tô brincando, vou não. Ei, você tem um minuto? Rio em 1 minuto. Um acidente com um carro deixa trânsito lento na pista central da Avenida Brasil, sentido centro, em Barros Filho, na linha amarela, sentido Barra. Retenções do acesso pela linha vermelha até a chegada da Avenida Ayrton Senna. No sentido Fundão, retenções da Estrada do Pau Ferro, em Jacarepaguá, até a Praça do Pedágio. Equipes do Procon realizam hoje uma blitz em lojas e restaurantes do Terminal 1 do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Os fiscais verificam se os estabelecimentos estão cumprindo as determinações do Código de Defesa do Consumidor e de outras leis.
Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prenderam hoje um policial militar. Edmilson Gomes da Silva é acusado de assassinar o também PM César Ferreira Dias Neto no último dia 17 em Nova Iguaçu. O crime aconteceu durante um churrasco no sítio da vítima. Tarde de céu claro no Rio, neste momento na Central do Brasil, 32 graus. Rio em um minuto, a notícia perto de você. Bem cedinho, você ouve as notícias do seu clube. Toque de primeira, de segunda a sexta, 20 para as 6 da manhã, dentro do Acorda Rio, com Alexandre Ferreira. Oferecimento da legítima Jurubeba Leão do Norte, vinho composto, um produto da Bahia para todo o Brasil. É pura emoção, meus amigos. A partida vai começar. Enquadra campeã mundial de handebol buscando medalha, Maiara. Na colher de pedreiro construindo o Parque Olímpico, Fabiano. E vendo os estudantes numa das 4 escolas que vão sair da Arena do Futuro, Sirlene. Mas esse jogo não termina aqui. Assista o resultado em cidadeolímpica.rio 2016. O ano que vem pra ficar. Prefeitura do Rio. No Japão tem futebol, mas não é igual ao nosso. No Japão tem samba, mas não é igual ao nosso. No Japão tem bossa nova e também não é igual à nossa. No Japão tem milhões de pessoas chegando mais cedo em casa. Aí. Nisso, o Japão consegue ser igualzinho ao Rio de Janeiro. O sistema BRT usado no Rio é o mesmo usado em mais de 160 cidades pelo mundo. Rapidez, mais mobilidade urbana e 74% de aprovação dos usuários. Sistema BRT. Bom para a cidade, um bem para o cidadão. Meu Passado Me Condena, uma comédia romântica com Fábio Porchat e Mia Mello. Teatro das Artes Shopping da Gávea. Sexta e sábado, 21 horas e domingo, 20 horas. Informações 2540-6004. 2540-6004. Vendas na bilheteria e ingresso.com. Fábio Porchat e Mia Mello na comédia Meu Passado Me Condena. Um espetáculo de Tati Bernardi. Direção Inês Viana. Produção Sérgio Saide. Classificação 14 anos. Estreia 8 de janeiro. Na Rádio Globo, Pop Bola. Rádio Globo. Alexandre Araújo. Até aqui o Fernando Júpiter pode pedir para samba pro convidado. Gostaria de ouvir o samba da Portela de 81. Engraçado, né? Aliás, é um belo samba esse, né? Ô, mar misterioso, mas não vou cantar, porque eu não tenho voz. Baixa lá no YouTube e você ouve o samba. Ô, mar misterioso. Portela, porque eu sou Portela. É Portela. Não, mas eu tô Portela com 2 L's, piada. Espanhol, mas eu tô acostumado. Olha só, esse samba é impressionante, né? Muita gente me chama de Mangueira, de Salgueiro. Misterioso, mano. Não é impressionante. É o canto das sereias. É o canto das sereias. Esse é esse é 81. É muita tradição. Isso é Portela. Mas a Portela e o Botafogo tem uma coisa importante sem título também, né? As Maravilhas do Mar fez seu esplendor. Portela parece porque é a baile de carnaval. Você sabe que o Vasco tem muita semelhança com a... Como é o nome daquela Mocidade Alegre, né? Mas é outra música essa, que caiu mais de 3 vezes. Ô, Portela, como é que o Mar era só conversinha por causa do título. Portela, como é que você fez a divisão do livro? Você começa contando o final, né, da epopeia. Isso, né? a gente começa pelo final. Que quando o Botafogo chega aqui por volta das 2 horas da manhã, o jogo faz 7 horas do dia 17 de dezembro. 18 de dezembro o Botafogo chega aqui de madrugada e o voo que vem pro Rio de Janeiro foi uma coisa muito famosa que ficou para essa história da comemoração do título. O Botafogo até então não tinha sido reconhecido o título de 68 ainda, tinha sido o único título. A torcida tomou Santos Dumont, quebrou todos os vidros, invadiu a pista. Toda a pista praticamente invadida. É isso aí, parceiro. Exatamente. Os botafoguenses eles ficam escondidos. Quando aparecem, o bicho se é Flamengo, imagina o que você falaria. E o Botafogo ia parar no Galeão. Quando ia parar no Galeão, o Montenegro chegou pro piloto e falou: não dá. A gente tem que parar no Santos Dumont. A torcida tá esperando. E antes disso, o voo já veio com a lotação mais do que esgotada. Mais do que lotada, né? Porque vieram 150 pessoas. Há relatos de 180 e só podiam 100, era um voo fretado. O piloto diz que só vieram 120, mas de qualquer forma as fotos realmente mostram que tava cheio, que tava muito cheio. Tinha gente que achava que o voo ia cair, enfim, aquela festa, a distribuição de medalhas no voo, todo mundo bebendo Guaraná.
aquela felicidade grande. E quando chega... Botafogo, né? Rapaz, quando chega no Santos Dumont, ele consegue convencer o piloto, dar mais 3, 4 camisas, porque o piloto era botafoguense, a gente fala com o piloto, ele conta essa história. Quando chega no Santos Dumont, o voo, ele não taxiou. O voo, quando tá parando ainda, tá desligando tudo, você vê foto e imagem de torcedor na asa, batendo. E a gente, às vezes, eu lembro vagamente, porque eu tava lá, inclusive, mas não na asa. E a gente vê, não é possível. Pô, você tava no aeroporto, é? Tava no aeroporto, tinha 3 anos. Tava eu, meu pai e meu irmão. E a gente vê, não, acho que o cara tá exagerando. Pô, Donizete tá exagerando, Túlio tá exagerando, Sérgio... Não, é verdade, tinha torcedor na asa do avião. O Gotardo tem uma frase bem interessante que ele fala que parece que aquele dia pro botafoguense o mal não existia. E a turbina ainda tava quente. Então, assim, foi uma coisa de louco, foi uma comemoração absurda. E a gente conseguiu falar com o piloto, foi uma coisa muito bacana, até agradeço ele. Ele mora em Curitiba e é torcedor do Botafogo, você vê. Então é uma história bacana, a gente começa contando por essa história e depois faz uma ordem mais cronológica, sempre pegando... Mas começando a partir de 89, né? Passando por 89, jejum, né? Que é quando o Botafogo tem o fim do jejum dos 21 anos, passa por 90, passa por 93, aquele time bem limitado, mas conseguiu ser campeão da Conmebol e até a posse do Montenegro. Você chegou a ouvir o pessoal de 89, não, né? Não. Porque o Mazolinha tá aqui, o Mazolinha. Conta a história do Mazolinha pro Portela, vai. Essa história do Mazolinha é sensacional. Eu fui num feijão daqueles do Botafogo, né, uma vez. Aí tava lá e tal, o pessoal, pô, o programa já tava no ar. Aí as pessoas conheciam, aí queriam, pô, tirar foto e tal. Eu tô tirando foto com a galera, pá, foto ali, pá, pô, valeu, cara, não sei o quê. Daqui a pouco vem um maluco, aí estica a camisa do Botafogo assim, pede pra eu dar um autógrafo na camisa. Eu falei, porra, irmão, dar um autógrafo na camisa do Botafogo é um pouco demais, né, porra? Não, dá aqui, porra, eu sou seu fã pra caramba, irmão. Eu falei, pô, tá bom, como é teu nome? Aí ele falou lá o nome dele, não me lembro, sei lá, Felipe. Eu falei, tá, para o amigo Felipe, aí ele, no meu ouvido, enquanto eu tô escrevendo, ele falou assim, aí Mazolinha, aquele cruzamento de 89 foi esse mesmo. Aí eu não pensei 2 vezes, eu falei, nóis, Mazolinha. Eu vi Mazolinha e fui embora. Mazolinha virou pedreiro, né? Virou, cara, né? Agora, Portela, e aquela história dos caras... Não, deixa ele terminar aqui, vai de 89 e depois até chegar... 89, 90, 93, que é o título internacional que o Botafogo tem da Conmebol. Até chegar Puta, aquele time era ruim do Botafogo, hein? Era ruim aquele time. Era ruim. Suélio. Era bem ruim. Como é que é o negócio? William Bacana, Perivaldo, Cláudio. Na lateral esquerda o Clay, André também na zaga com o Cláudio, Suélio, Souza, Eliel, Simval, Marcelo e Alessio. Nossa senhora. Time campeão da Conmebol contra o Penharol. Não foi contra o Cobreloa, não. Aqui. Foi contra o Penharol. Carlos Alberto Torres, o técnico, 4-2-4. Era aquela coisa, ele chegava no vestiário e falava, todo mundo pro ataque. Era isso, né? E deu certo, o Botafogo foi campeão em 94, o ano da reconstrução. Acho que o papel do Montenegro muito importante foi ter trazido a sede de volta pra General Severiano. Esse foi o grande gol dele. E começou com o Emil Pinheiro, né? Na realidade, o Emil Pinheiro, ele traz grandes times pro Botafogo. A história de General Severiano à volta não tem nada a ver com o Emil Pinheiro, não. Passa pelo Montenegro, alguns botafoguenses, ele conta isso pra gente, a gente ouviu outras pessoas também. Até o presidente Carlos Eduardo Pereira, que era diretor, né? Que foi vice-geral nesse ano de 95. Ele, entre outros botafoguenses, chegam até o Montenegro, que já era um cara renomado pelo Ibope, aquela coisa em alta, né, pelo fato das eleições de 89. Souberam por uma revista que ele era torcedor fanático do Botafogo, foram até ele, o Montenegro, que é um cara de contatos, um cara que tem uma personalidade hoje, aos poucos foi conseguindo trazer ao longo de 3, 4 anos a sede de volta, fazendo uma troca, uma permuta, e o Botafogo conseguiu voltar para casa. E é bem legal que dentro do livro a gente vai contando essa história toda, desde a montagem do time, a lavagem de roupa suja que teve enorme, as pedras no caminho que teve o time, a campanha, até a vitória contra o Flamengo, contra o Goiás, Grêmio, jogos pontuais que deram maior força, a derrota contra o Cruzeiro, que o Montenegro pagou o bicho mesmo assim. E a gente passa pela volta da sede que acontece na semana da semifinal contra o Cruzeiro. Então é bem emocionante. O livro tem bastante ingrediente, eu acho que tem bastante história. A história de 95 do Botafogo é uma história muito rica. E por isso a gente acha que esse registro vai ficar pra sempre na memória do torcedor. Se você perguntasse pro torcedor do Botafogo, antes do início do Campeonato Brasileiro, eles acreditavam no título ou não? Não, ninguém acreditava. Nem os jogadores acreditaram. Nem os jogadores acreditavam, ninguém acreditava.
lembro que eu lembro e conversando, a intenção ali do Botafogo era fazer um bom time, uma boa campanha no máximo. Não passava pelo rebaixamento. Naquela época não se falava em rebaixamento de time grande como acontece hoje normalmente. Mas o time foi montado às pressas. O time fez um bom Carioca. Acabou perdendo a final da Taça Guanabara. O Carioca naquela época tinha uma importância maior, mas perdeu com aquela coisa daquela entrega do Márcio Teodoro, que acabou indo mal naquela final da Taça Guanabara. O Fluminense cresceu no segundo turno, acabou ganhando a final do Flamengo. O segundo turno de 95 era um hexagonal. Era um hexagonal. O Fluminense foi o único time que entrou no hexagonal sem ponto algum extra. Nenhum, né? E na quinta rodada, depois do empate com o Vasco, o Fluminense era dado como fora de combate. Pois é, o Fluminense acabou conseguindo o título merecidamente. No Brasileiro, tinha aquela dúvida, o Túlio tinha jogado a Copa América, fez uma boa Copa América, aquele gol de mão, que ele ajuda com a mão contra a Argentina, bota o time na final. De mão impedido, né? Exatamente, mas perde o pênalti. Na final, na decisão dos pênaltis, a final foi contra o Uruguai acaba sagrando campeão em 95 da Copa América, e o Túlio tinha aquela coisa, o Corinthians tinha uma proposta, o Túlio ficou assim, fica ou não fica, e talvez o golaço do Montenegro em 95 nem ele mesmo sabia. E ele fez várias coisas importantes, mas naquele ano de 95, quando ele decide manter o Túlio e não vender pro Corinthians, é que acontece a manutenção do time. Um outro jogador interessante que chegou, são peças pontuais que encaixaram. O futebol tem isso, né? Às vezes encaixa. Deu liga lá o time. Deu liga. Foi o Donizete no ataque com o Túlio, o Gonçalves na zaga com o Gotardo e o Leandro Ávila num chapéu que o Montenegro deu no Eurico. E aí o time deu liga, foi crescendo. Quando eles viram, eles me falaram, cara, dá pra chegar mais. Vambora, acho que dá pra chegar mais. E eu lembro que na época... Tinha o Beto, que era um desconhecido. Tava chegando, você tinha o Jamir também. O Beto na época não era tão desconhecido, porque o Beto já tinha jogado, até na Copa América o Beto foi convocado pelo Zagallo. O Zagallo adorava o Beto. O Beto foi um desconhecido em 94, em 95 ele já era conhecido, era mais ou menos assim, mal comparando, tipo um Gustavo Scarpa do Fluminense, só que com um pouquinho mais de nome, porque naquela época não tinha tanto atleta jogando lá fora quanto se tem hoje. Então era um cara que já tinha um nomezinho, já tinha aparecido. E como em 96 tinha as Olimpíadas, o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo, não sei se vocês lembram, mas tinha aquela coisa, vamos ganhar 96. A Olimpíada de 96 ficou muito marcada como a Olimpíada que o Brasil vai ganhar. Então ele mesclava o time com jogadores mais experientes como Edmundo, Túlio, e jogadores novos como o Beto, que vinha aparecendo bem. Mas uma curiosidade, o Beto jogou bem aquele campeonato, mas ele oscilou demais também. Tanto é que o Iranildo entrava no lugar, a torcida pediu o Iranildo, Chuchu. Na época era Birrinho ainda. Na época não era Chuchu. Era Birrinho, que o Túlio chamava ele de Birrinho. O Romário deu o apelido de Chuchu, ficou mais famoso assim. Mas o Beto era o camisa 10 do time e não fez um gol no campeonato. Então assim, você vê, tem umas curiosidades legais. Fala da Brasília Amarela do Iranildo? Tem muita história. O cara deixa a pergunta no ar que a gente vai fazer o último break pra encerrar. Não é só deixa no ar a pergunta. A respeito daquela provocação sobre a arbitragem, né? Não, a provocação que teve dos caras do Santos pintarem os cabelos. Isso aí foi uma provocação. Eles chegaram a pintar contra o Santos, eu não lembro. Pintaram contra o Fluminense no jogo de volta. Não, mas isso o também segundo jogo no Pacaembu. Com o cabelo pintado. Mas isso também foi uma provocação que os jogadores do Botafogo meio que... Então vamos pro break, daqui a pouco o Portela responde. Pop Bola na Rádio Globo. Ninguém sabe contar as histórias engraçadas do futebol como a gente. Rádio Globo. A vida é assim. Os filhos crescem, casam, se mudam e dá aquela saudade. Ainda bem que chegou o Natal. A família toda juntinha, reunida em volta da mesa, como antigamente. Eles estão chegando. Vai lá dar um beijinho na sua avó. Oi, mamãe. Feliz Natal. Feliz Natal, mãezinha. Esse é o meu melhor presente. Ave Chef rica. Tem gostinho de família reunida. E vai ser dada a largada, voando na bike, Renato, quinto melhor ciclista de BMX do mundo, lutando por uma medalha olímpica. Com sua fita isolante e chave de teste, Rogério, eletricista do Parque Radical de Deodoro. E com seus 4 filhos, a dona de casa, Natália, curtindo um piquenique na segunda maior área de lazer da cidade. Quer saber quem chega na frente? Acesse cidadeolímpica.rio 2016, o ano que vem pra ficar. Prefeitura do Rio. Churrasco, balada, festinha, festão, conversa de bar, pagode e forrozão. E o engove? O engove tá na mão. Formatura, piscina, sambão, karaokê, se é curtição, não pode esquecer, hein? O quê? O engove! O engove pra você. Só alegria, comemoração, e se precisar, ó, quem tá de plantão. Engove! O engove tá na mão. A vida foi feita pra se ter prazer, mas o dia seguinte é que eu quero ver.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Pop Bola na Rádio Globo. Pop Bola na Rádio Globo. Alexandre Muito bem, então no filme Guerra nas Estrelas, O Despertar da Força. Tô brincando, não vou contar, não, sacanagem. Mandar um beijo pra minha mulher que tá lá no Paraguai, vai ter o sorteio amanhã da Libertadores, né? Com transmissão do Fox Sports, né? Fox Sports. Filme é bom? Filme é bom, vale a pena ver. Fala, galera, você perguntava sobre era exatamente essa questão, essa questão da provocação. Como é que os jogadores... cabeça vermelha, né? Que isso foi pro Fluminense e tal, mas o Santos era o time do momento, era o time badalado, Giovani era o craque e tal, e isso provocou muitos jogadores do Botafogo. Agora quem dá bola provocou muitos jogadores do Botafogo, né? Isso foi também um estímulo, né? Aí é que tá. Em 95, os times favoritos que começam o Campeonato Brasileiro, que a gente falava na época que seriam os favoritos ao título, eram o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, o Grêmio da Libertadores, o São Paulo sempre chegava como um dos favoritos, o Palmeiras também era o atual bicampeão. E o Flamengo, que eles são sempre malucos, falava um pouco porque era campeão carioca e conseguiu ganhar o time do Flamengo, que tinha arrumado, o Edmundo chegava para disputar o Brasileiro, fazia um trio de ataque, o Edinho tava começando na frente como técnico do Flamengo, aí depois veio o Apolinho. Agora, o que se falava muito na época era, durante o campeonato, o Botafogo foi crescendo muito, o Cruzeiro foi crescendo muito, o Fluminense e o Santos cresceu muito. E o Santos tinha um jogador que se destacava muito, era mais ou menos como o Nenê no Vasco, só que ganhando, que foi o Giovani. O Nenê chegou mais ou menos no meio do campeonato. Era o Nenê num time grande, né? Não, o Nenê não era num time grande. Num time maior do que o seu, inclusive. O Giovani, ele já vinha no Santos, mas ele começou... Eu acho que o Santos... Aquele time do Santos era muito parecido com o time do Botafogo, encaixou. Era uma garotada boa. O Santos nunca teve time de garoto Marcelo bom, né? Passos, né? Marcelo Passos, o Camanducaia corria pra burro. O jogador, Jameli. Jogador. O Edinho, filho do Pelé, nunca agarrou tanta bola. Ele agarrou muito naquele campeonato. O Cabralzinho, que era o treinador. O time encaixou. E o time do Santos, junto com o time do Botafogo, principalmente no retorno, conseguiram se classificar até com folgas. Fluminense e Cruzeiro se classificaram no primeiro turno e aí era um campeonato bem diferente do que é hoje, né? Pra mulher. Era um campeonato emocionante. Era um campeonato muito mais legal, cheio né? de quartas, oitavas. Não sei se mais justo. Não sei se... Até acho que sim, porque os melhores times realmente foram os 4 que se classificaram. Se você pegar... justiça no futebol. Se o maior campeonato... Isso é minha opinião. Se o maior campeonato de futebol que existe no mundo, que a Copa do Mundo é um mata-mata, eu não entendo esse campeonato chato que a gente vê aí. Sem querer tirar o mérito dos campeões, né? Mas então... E aí, na semifinal e final, o Santos chegou com muita força. E quando não se falava num grande favorito, os 4 tinham chance. Santos e Cruzeiro tinham a melhor campanha e tinham a vantagem de dois resultados iguais. Mas quando o Santos perde pro Fluminense de 4-1, o Fluminense já tava na final. Mas foi um resultado também, eu tava nesse jogo, foi um resultado muito desses falseados, né? Foi, porque o Fluminense fez gols no final. O Fluminense tava perdendo de 1-0, entra o tal do Gaúcho, amigo de Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, só deve ser da mesma família, né? E o Fluminense de repente mete 1, 2, 3 e o Cadu ainda mete um gol no finalzinho. Golaço do Cadu. Goleiro. E aí a torcida do Fluminense sai no Maracanã. Eu não esperava. Eu tava lá. Até 35 do segundo tempo o Fluminense perdia. O Fluminense se classificou no primeiro turno, assim como o Cruzeiro. Então quem se classifica no segundo turno, todo mundo acha que é mais favorito. Vem embalado, né? Vem mais embalado. O Botafogo e o Santos vinham mais embalados. Mas com essa vitória do Fluminense, eu lembro até como torcedor e fazendo as pesquisas jornalísticas, o Botafogo chegou com o Cruzeiro, a gente sai do Cruzeiro 0-0 aqui no Maracanã, o Botafogo vai pra final, o jogo do Santos com o Fluminense era o jogo no Pacaembu, o jogo de volta, o jogo da televisão, naquela época às 7 da noite, a gente sai gritando, o Tricolor pode esperar a tua hora, aquela coisa, vai chegar. Porque todo mundo tinha certeza que a final era carioca. Os jogadores falam isso no livro, todo mundo. Eles queriam isso. Porque é muito legal você ter uma final carioca com 2 times grandes do Rio de Janeiro disputando. Só que de repente você chega, o Santos, Giovani jogou muita bola, foi o craque do campeonato, o Alê teve, o zagueiro do Fluminense teve uma... Foi o lambão do campeonato. Teve uma triste memória. E o Santos, que já tava um pouquinho mascarado com aquela coisa de pintar cabelo vermelho, botar escuro do Santos, acabou exagerando, isso mexeu com os brilhos jogadores do Botafogo, acho que atrapalhou um pouco o Santos. Portela não conta tudo, porque a galera vai ter que comprar o livro, quer saber a história sobre a arbitragem na final. Tá vendendo qual o preço? Quanto é que tá o preço?
preço tá R$ 54,90 nas melhores livrarias e sites também. Só comprar aí, é o presente final de ano pra qualquer botafoguense. Natal chegando, vamos comprar 95, a tua estrela brilha. O querido Cláudio Portela, Rafael Casé. Portela, valeu, obrigadão pela presença. Valeu, Ale, obrigado, galera. Um abraço a todos aí, Feliz Natal. Boa. Valeu, tchau, Tony, tchau, Calheiro, tchau, Cebola, tchau, Lopes. Vamos juntos pra casa, Hugo Lago, depois tem Globo Esportivo. Tchau, até amanhã.